certo. Graças a Deus. Perfeito. Legal, Gilberto. Primeiro eu queria agradecer realmente a sua participação. Percebi que o seu dia é bem corrido. A gente vai abordar isso aí na conversa. Isso é muito legal, assim. Que a nossa intenção é falar sobre a gastronomia hoje. A gente tem pontos muito legais aí para apontar. E essa é uma delas, né? Então, assim, a Joyce, que é uma interessada também em fazer uma transição de carreira, talvez fazer aí um curso de gastronomia, entrar na área. Legal. Então, assim... Então, vamos falar de transição de carreira com a pessoa certa, que vocês vão entender. Vocês vão entender agora que minha vida com gastronomia, como é que eu entrei na gastronomia. Mas vamos lá. Perfeito. Então, legal. Então, geralmente, quando eu começo a conversa, o primeiro passo é esse mesmo. Como que você descobriu a gastronomia? O que te chamou a atenção? Quantos anos você tinha? Como que foi, Edberto? Cara, eu costumo dizer que todos os chefs têm uma história bonita para contar, né? Era a avó, era a mãe, era não sei quem que cozinhava. Eu fujo um pouco desse cenário. Eu fiz até um especial, um documentáriozinho para a Stella Artois, e a Stella dizia, não, mas me conte um pouco da sua história. Você tem... É da avó, é da mãe? Eu digo, não. É já depois de eu velho mesmo que eu fui ter... É o seguinte, eu na realidade, quando eu tinha 21 anos, eu saí do interior, eu sou do interior. Quando eu tinha 20, eu vou falar um pouquinho mais baixo que tá rolando o pulso aqui. Vou só baixar um pouco a voz. Vocês me escutam? Sim. Então vamos lá. Eu, quando eu tinha 21 anos, eu saí do interior para vir para a capital. E até então eu gostava muito de comer, mas eu não tinha muita intimidade com cozinha, não. Até tinha algumas memórias gustativas do interior, daquela comida do fogo de lenha e tal, que eu gostava muito, mas era muito fisiológico, não tinha nada desse glamour de gostar de cozinhar. Eu até nem cozinhava nada. E quando eu vim para Fortaleza, então com 21 anos, eu me deparei com a necessidade de cozinhar. Na época eu fui morar só, na realidade morar com 2 amigos, onde eu precisava dividir tarefas, e tinha um dia que a tarefa era cozinhar, então eu tinha que cozinhar. E aí eu comecei a buscar nas minhas memórias, né, que a gente chama de memórias afetivas, gustativas, o que é que se fazia lá na minha casa, e comecei a fazer também. E, começou a agradar, o pessoal gostava, e ele é uma cadeia, você começa a cozinhar, as pessoas começam a gostar, e você passa a entender que a gastronomia vai um pouco além do simples ato de comer, né? Ele vai um pouco além, né? Então, é um ritual, é um momento de, eu posso dizer, de descontração, é um momento de relaxamento, né? E eu fui me interessando por aquilo. Então eu passei a cozinhar, mas não profissionalmente, só em casa mesmo, gostava de fazer. E eu sou executivo, a minha profissão, não sei se vocês sabem, eu dirijo uma empresa de telecom no Nordeste. Eu sou responsável, sou diretor de vendas e marketing de uma empresa do Nordeste, da Oi Telecomunicações. Legal. E eu tenho 30 anos como executivo. E durante esses 30 anos, eu tinha como hobby cozinhar, durante esse tempo todo, como hobby cozinhar, e vinhos, que eu apreciava vinhos, mas nada profissional. E aí, num check-up, o médico falou, cara, procura alguma coisa que te dê prazer para você fazer, senão você vai enlouquecer, né? E aí eu falei, eu vou agora investir na cozinha, já que eu gosto de fazer, cozinho para minhas filhas, cozinho para minha esposa, para os amigos, eu vou investir. Aí eu procurei fazer uma graduação na área de gastronomia, em seguida eu me pós-graduei e agora estou finalizando o mestrado. Então já tem mais ou menos 12 anos que eu sou um profundo pesquisador da gastronomia, principalmente da gastronomia europeia, fazendo fusão com as minhas raízes regionais do interior. E aí, em seguida, já virei professor da pós-graduação e da graduação, onde eu ensino até hoje, e em seguida abri meu espaço, que é o feito mais recente agora, que é de julho para cá. Então, minha carreira da gastronomia começou eu cozinhando em casa, como qualquer pessoa cozinha, já velho, não fui novo, já com 21 anos. Para gastronomia a gente já se acha velho, né? A gente não tem história bonita da avó que ensinou a gente, então já foi... Não ensinou aquele molho de tomate especial, né? Não, isso aí foi com base de muito estudo e muita pesquisa. Né? E até você traz algumas heranças do que você viu, né? Você via como é que era feito lá, como é que
fazia uma galinha caipira, então eu pego agora a gastronomia moderna e vou lá no tempo que minha avó matava a galinha lá e eu trago alguma coisa disso e junto na minha gastronomia hoje. Então não posso descartar totalmente o que eu vi no passado, mas a minha gastronomia é com base em muito estudo, muita pesquisa e muitas viagens que eu faço para o exterior para pesquisar gastronomia. Então, eu entrei na gastronomia dessa forma. Eu me formei, me pós-graduei, por enquanto, só para hobby, mas eu fui me empolgando cada vez mais pela gastronomia, pela história da gastronomia, pela história dos pratos, pela mistura de insumos, pela alquimia que é a gastronomia. E aí eu chegou uma hora com a pandemia, né, de 2 anos para trás, eu comecei a investir no meu... Se vocês quiserem interromper, a qualquer momento, interrompe, tá? Beleza. Eu comecei a investir numa... Eu fiz um Instagram, que eu acho que vocês me encontraram aí. Eu fiz um Instagram quando eu comecei a dar aula na faculdade. E meu Instagram tinha 1.000 pessoas que eu fiz para divulgar as receitas dos meus alunos. Eu achava legal, os alunos faziam bonitinho. Eu falei, eu vou começar a dar moral para os alunos. E comecei a postar lá. E começou a ter uma interação muito grande. Eu até então era totalmente tapado em relação a redes sociais, mas começou a pegar uma proporção muito grande. Quando foi na pandemia, né, eu comecei a fazer receitas em casa, que eu já fazia, mas agora mostrar para as pessoas que estavam em casa. E aí foi um estouro, cara, você não tem noção. Eu saí, até então na pandemia eu já estava com 10 mil seguidores. Se vocês olharem a minha linha do tempo das postagens, você vai ver que eu comemorava 5, 10, 15, tá? Hoje eu estou com 200 mil. Nossa, que legal. Então, foi um estouro, assim, que... E aí eu falei, pô, tá na hora da gente fazer esse hobby virar dinheiro, né? Então, eu comecei a fazer cursos online, só que eu fiz uma modalidade diferente, online e ao vivo, né? Eu até tenho um gravado, que eu vou até lançar hoje, mas eu fiz online e ao vivo, então a pessoa de casa cozinhava comigo. E eu comecei a dar cursos presenciais quando abriu da pandemia. E daí, para eu comprar o espaço, que eu estou agora, que a gente inclusive está nele aqui, foi um pulo. E eu estou com espaço desde julho, que graças a Deus já virou referência aqui em Fortaleza. Então, brevemente, para abrir para vocês perguntarem, essa é a minha história na gastronomia. Nossa, incrível, muito legal. Bacana muito, mesmo. Muito legal mesmo, incrível. Mas até hoje eu ainda trabalho no mesmo cargo, eu tenho uma equipe muito boa, que prepara tudo para mim, então eu chego só dou minha aula. Porque conciliar deve ser difícil, com certeza, né? Muito difícil, mas a gente tem que fazer escolhas, né? Minha escolha nesse momento é abrir mão de algumas folgas que eu tenho. Por exemplo, eu ainda sou colunista do jornal O Povo aqui, de gastronomia, e eu comecei a escrever agora a segunda edição de uma revista chamada Brasil Away, que é distribuída para 19 países, é só fora do Brasil, ela é de Singapura, e eu comecei a escrever para ela aqui também. Então eu tiro meus finais de semana para acabo fazendo isso, para complementar, para a gente fechar. Legal, muito bom. E, Edilberto, quando você fala da graduação, você fez a faculdade mesmo de gastronomia? Fiz sim. Eu já tinha uma formação, e quando eu cheguei em Fortaleza, eu morava no Sul. Eu rodei o Brasil inteiro. Nesse momento que o meu médico falou, vai procurar um hobby, vai descansar a cabeça, senão você vai pirar, eu já estava matriculado numa escola no Sul, que eu queria fazer, que era uma escola técnica, e nesse meio tempo eu fui transferido para Fortaleza. E quando eu cheguei aqui em Fortaleza, não tinha nenhuma pós-graduação. Ou você entrava numa graduação, ou você não fazia. E eu já vinha com a cabeça condicionada a fazer, eu falei, cara, eu vou fazer a graduação mesmo. Então, eu comecei do zero. Tem até algumas passagens importantes, legais, que eu gosto, que o meu cargo na empresa me permitia ter algumas regalias. Então, eu brinco que eu estava, durante o dia, na sala de um governador, decidindo onde é que eu ia botar a cobertura de celular, e à noite eu estava tirando o lixo de uma cozinha junto com um monte de menino de 20 anos. Entendeu? Que coisa, né? Então, era bem interessante, era bem uma quebra de paradigma. Não, legal. E assim, na graduação, né, de gastronomia, assim, a gente está acostumado aqui na carreira a falar com bastante profissional, né, de cursos mais tradicionais, e eu percebo que hoje a gastronomia está abrindo os olhos de muita gente que está percebendo exatamente isso que você falou, assim, que é uma ligação de amor, com algumas lembranças, com algo, né,
as pessoas começam a ver que é prazeroso trabalhar com isso, apesar da correria e tudo mais. E as pessoas estão realmente procurando mais gastronomia. Eu tô achando muito legal isso, só que realmente nem nós conhecemos aqui da Que Carreira. E como que é, então, assim, a faculdade de gastronomia? O que você estuda? Ela é mais prática? Como funciona? Não, na realidade, a graduação, você vê, abrange um entendimento geral do mundo da gastronomia. Vai desde a história da gastronomia, a gente tem aula de química dos alimentos, para você ter uma ideia. Então, tem química, tem história, tem contabilidade. Eu, inclusive, ensinei uma cadeira de contabilidade, que minha formação é. Eu sou contador de formação, então eu ensinei uma cadeira que era contabilidade ligada a negócios gastronômicos. Tem marketing na coisa, e tem as cadeiras práticas, né, que são as cadeiras das cozinhas europeias, cozinhas asiáticas e por aí vai, né? Mas antes você vê um embasamento teórico muito grande que ele credencia você, ele qualifica você a ser um chefe de cozinha, a ser um investidor de negócios gastronômicos, a ser um empregado, sei lá, no ramo de administração de negócios, por exemplo, de alimentos e bebidas, e por aí vai. Entendeu? Legal. Ele é bem completo. Nossa, legal. Eu imaginava que era algo mais voltado só para cozinha. Assim, por exemplo, como se fosse um curso livre de cozinha, né? Que a gente vê mais aí, é mais comum, né? A pós-graduação até é. Eu também dou aula na pós-graduação. A pós-graduação você tem uma parte teórica muito pequena e é mais um complemento do que você não vê, uma qualificação do que você não vê na prática na graduação. A pós-graduação até tem uma pincelada mais prática. Mas... Edilberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitos cursos, na verdade, de chefe em específico, né? Não é uma graduação. Nunca te passou pela cabeça em fazer um curso específico dessa forma? Não, eu nunca quis um curso técnico, até porque quando eu cheguei na época aqui não tinha Senac, e era meio que um curso de formação de cozinheiros. Né? Não tem dúvida que a gente, para chegar a chefe, você é um cozinheiro, porque chefe é um cargo, né? Então você tem que saber para você poder gerenciar. Mas quando eu cheguei aqui em Fortaleza, não me agradava o que tinha lá. Eram coisas muito específicas, eram oficinas que chamavam, oficinas de salgados. Sim, entendi. Eu queria algo mais, sabe? Eu queria algo que eu pudesse me aprofundar nas pesquisas, porque eu também sou sommelier, sou formado como sommelier, e eu primeiro fui sommelier para depois ser professor de gastronomia. Então, o mundo do vinho já me encantava, então eu queria algo mais, né? Eu não queria fazer um curso de bolo, eu não queria fazer um curso de salgado, eu queria entender da gastronomia para eu poder juntar com vinho, entendeu? Para poder fazer a enogastronomia, que é a comida com o vinho. Então, nasceu aí, né? E eu entrei e deu para terminar a graduação. Obviamente, os professores me ajudaram bastante, porque eu viajava muito, mas terminamos. Legal. Edilberto, tem um filme no Netflix que chama Notas de Rebeldia, não sei se você já viu. Não vi. É a história de um menino que trabalha com o pai, e o sonho dele é ser, não sei se é grão-mestre, que chama de essa parte de vinho, né? Sim. E a prova, sim, é incrivelmente difícil. A prova de sommelier também é assim? Terrível. Foi a pior experiência da minha vida. Você tem que descobrir qual vinho que é pela cor, pelo cheiro. É mesmo? É daquele jeito, exatamente, cara. Exatamente. Eu achei aquele filme muito legal, um filme atual até, assim, é novo. Quando eu vi a prova, o menino fazendo, eu falei, nossa, o cara que passa nisso aí... E Hélio, obviamente, aqui num grau menor, porque embora eu sou formado pela FISA da Itália, mas num grau menor do que o que você está falando, porque esse que você está falando do filme me parece que é um grau a mais, né? Mas é tenso o negócio. Eu imagino. É tenso. E eu estava num período que eu estava com problema no fígado e eu não podia beber. Então eu só degustava, jogava na boca e jogava fora. Nossa. Então você acaba perdendo um pouco do... Sim, faz o fim da língua ali, né? Exatamente. Mas é tenso. Nossa, legal, muito interessante. Quer fazer alguma pergunta, Joyce? Assim, Não, podemos seguir por enquanto. E assim, Gilberto, geralmente... Então, você estava falando que, geralmente, quando a pessoa faz a graduação, não necessariamente ele sai, não quer seguir como chefe, assim, é mais comum
né, assim, virar um administrador de restaurante ou até um proprietário de restaurante para ter mais a rotina, né? Isso. Assim, como que é mais ou menos a rotina de uma pessoa da gastronomia? Assim, se você for pensar num restaurante, você tem que olhar tudo, né? Você teria que olhar a gestão toda de um restaurante, assim, Para o chefe, sim. como Para o chefe. chefe, sim. O chefe ele tem que entender desde o processo de compra, escolha de produtos, administração de estoque e o que a gente chama de ficha técnica, que é a alma do restaurante. Não sei se vocês já ouviram falar. Ficha técnica, o chefe pega cada receita, ele diz ali quanto é que ele vai usar por prato, por grama. Vou dar um exemplo, ele vai fazer uma massa com molho de tomate. Ele tem que calcular quanto que ele vai gastar de massa, quanto que ele vai gastar de molho de tomate, quanto que ele vai ter de despesa naquele prato e ele vai passar para alguém do financeiro para precificar. Então, é uma conta bem complicada. Então, ele é responsável por isso, é responsável pela administração de compra e venda, ele também de compras de insumos e armazenamento, ele também é responsável pela parte de toda a equipe de venda, né? Gente, olha eu falando como diretor da Oi. É responsável por toda a equipe de cozinha, e é uma responsabilidade imensa. Então, a rotina dele não é só ensinar um prato, ele tem uma rotina administrativa bem forte. Tá? Inclusive, o sucesso da venda, do desperdício de alimento, né, de perda para o dono, se ele não for o dono, é gigantesca se ele errar. Sim. Entendeu? Eu vejo a cozinha realmente como uma empresa, assim, né? Em empresas a gente tá toda hora cortando custos, assim, né? E tentando olhar muito para isso, né? E a cozinha mesmo é igual a cozinha de casa, né? A gente fica bem chateado quando tem que jogar alguma coisa fora, né? Sim. Então, agora, imagina um restaurante ali que realmente está perdendo dinheiro, né? Que seria o lucro mesmo ali. Você já deve ter visto, vocês com certeza, não levem como preconceito a partir de hoje, mas eu vou dizer, todo lugar que você for que tivesse prato do dia, foi alguma coisa que o chefe comprou e estocou. Tá? Não sabia dessa. Então, eu vou olhar com outros olhos agora. Agora, a partir de agora. Comece a olhar para os outros olhos. Se for peixe, corra. É verdade. Ai, Jesus. Não, legal. E assim, Edilberto, como que você vê a área da gastronomia, assim, né, no futuro próximo? Assim, você vê ela crescendo? Você vê um retorno financeiro legal, assim? Como você... Cara, deixa eu até voltar um passo atrás, porque eu falei só da função de chefe. Na gastronomia não só tem chefe, tem gente formada que trabalha com a gente. Então, por exemplo, aqui no meu espaço, o meu funcionário que trabalha com a cozinha se formou hoje. Eu, particularmente, cara, eu aprendi uma coisa na gastronomia. De tanto eu ralar, eu aprendi a respeitar esse profissional, né? Então, eu respeito muito, inclusive em termos de remuneração. O que muita gente não faz. Então, pra você ter uma ideia, um cozinheiro aqui ganha R$ 1.500, R$ 1.800. É muito sofrido. Agora, tem uma característica. O cara que entra na cozinha, o cara que faz uma graduação, na graduação você já tem um filtro natural. Porque muita gente vai achando que é aquele glamour, que você só vai cozinhar, que você não tem nada para fazer. E quando você entra na cozinha, mesmo na faculdade, se for uma faculdade séria, você cai, você tem aquele choque de realidade. Pô, isso aqui não tem glamour nenhum. Eu tenho que, mesmo na faculdade, fazer, depois lavar, depois arrumar, depois enxugar, né? Jogar o lixo, sabe, armazenar alimentos, que é exatamente assim numa cozinha, de 8 da manhã a 10 da noite, sem hora para entrar, sem hora para terminar. Então, na faculdade, você já tem um filtro natural, inclusive para quem vai investir. Os que ficam já sabem o que querem, tá? Então, eles vão em busca do que eles querem. Então, eu vejo a profissão de gastrônomo em ascensão, principalmente aqui na minha cidade, em ascensão, embora ainda pouquíssimo valorizado pelos empregadores. Né? Pouquíssimo valorizado. Então, são salários baixos. Quando você pega um chefe de cozinha formado, que ganha muito bem, estão pagando 4, 5 mil reais aqui. Ganha muito bem. Muito bem, né? Entendeu? Então, mas eu vejo como uma profissão em ascensão. Por quê? Agora vamos para o lado de quem compra. Eu falei do lado de quem serve, né? Que somos nós. Do lado de quem compra.
eu tenho visto uma procura muito grande por especialização, mesmo que seja para comer. Eu tenho lotação máxima em todos os meus cursos que eu dou, todos os meus cursos. Pessoas tentando se aprender a fazer para comer melhor. E óbvio, a pessoa quando faz isso, ela não faz só para comer na casa dela, nem só para ela cozinhar. Ela pega gosto e vai procurar o que você ensinou para comer em outro lugar. Então tem um crescimento realmente na área gastronômica. Então tem demanda. Aqui para achar um cozinheiro é difícil, é muito difícil achar um cozinheiro livre, sem estar desempregado. Em contrapartida, tem ainda um gap muito grande do que eles de fato merecem ganhar para o que eles ganham. Legal. E uma coisa que me surgiu, né, quando você falou sobre as matérias, né, acabei esquecendo, acabou passando, agora voltou. Vocês têm que trabalhar com o chefe, né, o chefe diretamente. Tem que trabalhar em parceria com um nutricionista ou não precisa? Geralmente, grandes, se for uma empresa, por exemplo, você é chefe de uma empresa, de um restaurante para uma empresa, né, que serve para uma empresa, tem que ter um nutricionista. Você quer fazer uma linha de comida inclusiva, né? Livre de lactose, livre de não sei o que e tal, também precisa ter uma orientação mais especializada. Mas a gente paga a nutrição nas cadeiras de gastronomia também, tá? A gente também vê uma cadeira de nutrição. Legal, pelo menos para saber o básico ali de calorias, né, de macronutrientes. Isso. Nossa, mas eu vou te falar, é muito superficial. Uhum. Se eu hoje tivesse um restaurante inclusivo, ou se eu fosse Aqui é a escola, a gente não pode caracterizar como tal, mas se a gente tivesse um restaurante, eu botaria um nutricionista para completar o cardápio. Legal. E sabe uma coisa que me surgiu agora também, né? Você acabou falando da valorização, assim, né, do profissional. Você acha que, tipo assim, é grande a concorrência entre pessoas que são formadas e pessoas que vêm chefes, assim, né, como chefes experientes, né, sem a formação? Isso acaba também bastante? Cara, eu acho que está prejudicando muito mais o chefe do conhecimento empírico, aquele que está na cozinha há muito tempo e não tem a formação, prejudica muito mais do que o contrário. Porque essa leva de chefes formados é novo. Você não tem muito um chefe antigo que procura formação. Pelo menos aqui em Fortaleza, eu não vejo isso. Não vejo alguém dizer assim, eu já sou formado e, aliás, eu já tenho uma formação técnica, né, do dia a dia, mas eu quero ganhar um diploma. Você não vê. Você vê pessoas no meu perfil, muito apaixonadas por gastronomia, que aí sim se aprofunda para estudar. Então, a gente acaba tirando, de fato, a vez de um chefe formado. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Eu tô no meu espaço hoje aqui. Tudo bem, Matheus? Deu tudo certo? Está formado? Pronto. Que bom. Ele foi defender o TCC dele agora. Legal, bacana. Aqui no nosso espaço, eu estou agora com um chefe dando aula, que é o Elcio Nagano, que é um chefe japonês. E ele, olha só como é interessante a sua pergunta, me chamaram para fazer uma consultoria de um hotel, como eu não posso por conta do tempo, eu indiquei o Elcio. E quando a gente chegou lá no hotel, o hotel já tinha, um hotel grande aqui, ele já tinha um chefe sem formação, mas já tinha passado por vários restaurantes do Brasil, inclusive, mas não tinha formação. Nem técnico, nada. Nada. Então ele não tinha, por exemplo, saber como que empratava, como é que se faz um empratamento bonito, ele não sabia como é que eu posso falar, como a parte nutricional. Então ele levava o nome de chefe mesmo pela questão do tempo que ele trabalhava com isso aí. Ele era chefe porque ele sabe fazer comida bem feita, mas ele não tem um embasamento, digamos assim, na parte teórica que também é importante para o negócio. Sim, e aí o que é que ele aconteceu? Ele continuou sendo chefe, mas ele precisou de um consultor formado, que somos nós professores, e a gente foi lá e deu a consultoria para ele, entendeu? Entendi. E aí, o que é que está acontecendo? As empresas acabam procurando um chefe que já tenha formação, porque ele só vai ter um custo. Ele pega um cara que já tem a formação e que faz tudo. Ele não precisa de um consultor. Inclusive, acabei de indicar um aluno meu para chefe de um restaurante novo, e que o cara procurou foi isso. Ele procurou exatamente alguém que já fizesse a consultoria e já fosse o chefe.
então acaba tirando de quem já está. Mas eu acho que é legal porque força quem já está há muito tempo procurar também uma qualificação. Né? Sim, sim, com E é certeza. importante também. Sim. É importante, gente, porque, olha só, a gente mexe com coisas muito sérias, que é comida. E eu vou assustar vocês, mas eu tenho visto cada coisa em algumas cozinhas, que, quando você começa a entrar, que são coisas desastrosas, principalmente no que diz respeito à manipulação de alimentos. Então, é um troço muito complicado. Se você não tiver um mínimo de noção teórica e prática de como se conservar um alimento, né? Quando se prolifera bactérias, né? Se você fizer isso, trocar a etiquetinha de validade e botar vai matar uma pessoa, e vou te falar, muitos desses caras que vêm de trás, eles não têm essa noção. E é um perigo para a gente. Vai levando, né? Vai levando, Vai até levando. dar um problema. E é nítido quando a gente vê numa cozinha, mesmo que seja um cozinheiro formado e um cozinheiro que só tem um conhecimento técnico, é nítida a diferença das técnicas aplicadas, dos cuidados que um tem, o outro. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, não. Mas eu estou dizendo que é nítido a diferença, sabe? O cuidado de um, o cuidado de outro. Então, mas assim, Então, tanto os empregadores... Desculpe. Não, pode continuar, Gilberto. Eu ia só finalizar. Tanto os empregadores como os novos chefes, os apaixonados por gastronomia que vão virar chefe, ou nem cheguem a virar chefe, porque chefe é um cargo, né? Todo mundo é cozinheiro, chefe é um cargo. Chefe tem que ter uma cozinha para chefiar. E independente, eles estão buscando qualificação. Eles querem qualificação. E os donos de restaurante já buscam isso. Ele busca formados agora. Ah, legal. E assim, eu só ia completar a hora que você falou da cozinha, que às vezes a gente assiste algum reality e tal e acha que é um pouco de exagero, né? Algumas cenas assim, mas... Até tem, mas deve achar aquela coisa mesmo, né? De guardar sem, sei lá, colocar na geladeira, deixar a coisa para fora. Tem. O pesadelo na cozinha lá, do Jacan e do Gordon Ramsay, tem uma sabe uma historinha por trás, né? É roteirizado, né? Isso. Vamos mostrar tudo que está ruim, vamos dizer que está assim, assina um pré-contrato antes. Eu não gosto muito de reality, não. Por isso. Mas, de fato, você vai pegar coisas absurdas que você não está vendo, entendeu? Com certeza. Ainda mais para quem é mais leigo, assim, né? Come a comida, às vezes nem percebe mesmo. E o Masterchef, você acha que é meio que comprado também? O que você acha? O Masterchef, eu até sei como é que funciona lá. Eu fui o primeiro Masterchef profissional, eu fui convidado, primeiro. Mas eu não pude ir por conta... Primeiro que eu não iria mesmo, porque eu não iria passar da primeira rodada. Mas depois também por conta da minha empresa, que eu tenho como é que chama? Contrato de imagem. Por ter cargo executivo, eu não posso... Porque pode ter algum patrocinador lá, que inclusive na época era Claro. Não, então, aí complica, né? Já não podia, tá? Mas também não ia, tá, gente? Que eu acho que eu não passava da primeira, que os caras são muito fera. Mas o que acontece? Ali tem uma roteirização, não é combinação, mas tem uma coisa que fica o cara, sendo bom ou sendo ruim, mas dando audiência, ele vai ficar até o final. Eu não sei se vocês, mesmo que quem ganhe seja o outro, mas segurem ele até... Eu vou dar um exemplo, não sei se vocês assistiram. Eu assisti o primeiro e o segundo, depois eu não assisti mais. Tinha um cara que ele hoje é digital influencer. Eu acho que o nome dele era Mohamed, ou Mohamed, não sei. Tá mudo, Joyce. Tá sem som. Tá mudo. Ele tem um canal no YouTube, ele é bem conhecido, né? Bonitão, cara boa pinta. Que no Masterchef era super atrapalhado, fazia tudo errado. Eu falei, esse cara não vai passar da primeira rodada. O que aconteceu? Se você lembrar, ele ficou até o finalzinho. Por quê? Porque ele dava audiência. Então, tem esse tipo de coisa. Eu tive um amigo que participou do Masterchef e ele era um cozinheiro comum. Cozinhava pra caramba, ele era um cozinheiro comum. Então, quando ele ia confrontar com alguém que tivesse, talvez, uma empatia maior do público, ele perdia. Né? Mas, assim, quem ganha é muito bom. Eu nunca vi ganhar um ruim. Entendi, perfeito. Mas precisa de ter um pouco de personagem. Sim, tem que ter a paciência e o jeito, a manha do jogo mesmo, né? Realmente. Exatamente. Você sabe que essa é uma pergunta que eu costumo fazer mesmo, né? Que aqui a gente trabalha muito com o perfil das pessoas, né? Assim,
antes de começar a direcionar para alguma área, a gente faz alguns testes de personalidade. Sim. Qual que você acha que seria, assim, pensando na cozinha mesmo, assim, dentro da cozinha, uma personalidade ideal, assim, um perfil ideal para um cara na cozinha? Tem que ser um cara mais agitado, um cara mais calmo, um cara mais enérgico? O que você acha, assim, que seria ideal para Cara, você? Assim? assim, é quase impossível a gente definir o que eu vou lhe dizer, porque eu precisava de um equilíbrio, eu preciso de tudo um pouco. Não pode ser paciente demais, porque pode queimar o prato, atrasar o cliente lá na mesa. Também não pode ser agitado demais, porque pode passar os pés pelas mãos. Mas o que eu costumo dizer é que a comida ela só sai boa se você tiver, de fato, apaixonado pela gastronomia. Olha, parece coisa assim. Quando eu não era da gastronomia, que alguém falava isso, eu dizia, é muita frescura. Mas eu vou te falar, não é. Então, eu diria para você o seguinte. Teria que ser uma pessoa que ama, tem que ser pessoa que ama a gastronomia. Sim, sim. Eu acho que a característica é amor pelo que Amor, faz. eu acho que é o que faz toda a diferença. Eu, principalmente, sou uma cozinheira muito amadora, mas eu vejo quando eu faço com amor, com carinho, com calma, com tranquilidade, eu vejo que o resultado já é totalmente diferente do que fazer algo que realmente Eu vou não dar um está esperando. depoimento rapidinho. Então, assim, porque eu acho o seguinte, sabe, Hélio? O cara, ele pode não ter todo o conhecimento. Se ele tiver um bom chefe, o chefe vai ensinar ele, se ele tiver com vontade de aprender. Se ele amar aquilo, o chefe vai ensinar ele. Ele pode ser rápido, o chefe vai dizer, opa, maneira, porque tá indo rápido. Né? Ou ele pode ser lento, o cara dizer apressa, porque senão... Mas ele gostando, ele vai chegar, tá? E o contrário, se ele tiver ali, sabe, sem vontade, não é isso que eu quero para minha vida, por mais rápido que ele seja, ou por mais lento que ele seja, cara, não vai dar certo na cozinha. Eu vou te dar um exemplo rapidinho, que eu acho que ajuda você a contextualizar isso. A minha equipe, quando está recepcionando meus cursos, a pergunta que mais fazem é assim, mas para fazer um curso com o chefe Edil, que treina tantos chefes famosos, ele treina os chefes famosos, e vai dar um curso para mim amador, eu não sei fazer nada, eu posso me matricular? A minha equipe diz o seguinte, olha, a gente não exige que você saiba absolutamente nada, a gente só exige que você goste de cozinhar, porque se você não gostar, eu não quero seu dinheiro, e isso é isso que eu digo para eles, eu não quero. Tá? E aí eu vou te dar um exemplo clássico disso. Fiz um curso há 2 semanas atrás, e no meu espaço são 16 alunos por turma, e a turma lotada, e tinha uma pessoa que destoava um pouco da turma. Você via todo mundo muito interessado e tal, e eu via aquela pessoa muito voando, assim, parece tipo aqui não é o meu ambiente, eu não estou muito satisfeito com isso, e isso já deixa a gente chateado, né? Eu já fico logo pé da vida. E aí eu comecei a ver que eu eu dava a mesma instrução para 15, todo mundo acertava e ela não acertava. Ela não acertava. Errava as coisas dela, quase tudo dela, eu vou te falar, quase tudo dela deu errado. E aí, no final do curso, eu chamei o pessoal que faz o financeiro, que faz as matrículas e tal. Eu falei, tem uma mocinha ali que porra, não era a praia dela. De onde é que ela veio? Não, é o seguinte, é que quem vinha era o marido dela, mas o cara teve que viajar para não perder a vaga, botou ela para vir. Ou seja, tá explicado o que eu acabei de falar, entendeu? Eu falei, quando for assim, devolve o dinheiro, não venha, porque eu não quero. Mesmo assim, a cozinha, entendeu? Então, assim, eu acho que ser feliz não é nenhuma característica, né? Mas eu diria que a gente precisa de várias características positivas, mas a principal é que a pessoa ame o que faz. É isso mesmo. Mas na cozinha ela tem uma característica muito legal, que ela tem um filtro, o cara não aguenta. Se ele não gostar, ele não aguenta, ele sai, ele é expurgado rápido. Então ela tem um filtro natural, entendeu? Mas de todos, assim, resiliência, sabe? Resiliência. Hoje eu fiz isso, não deu certo, amanhã eu fiz isso. Ou eu mandei um prato para uma mesa, isso falando de restaurante, mandei um prato para uma mesa, um cliente, filho da mãe, que não devolveu porque achou que estava ruim, então no lugar de eu cuspir no prato dele, eu vou contar até 10 e fazer um prato melhor ainda para levar. Ou um chefe imbecil que gritou comigo e eu estou aqui no outro dia firme e forte porque amo a gastronomia e quero servir o meu cliente. Então eu acho que resiliência é uma característica legal para isso. Muito legal.
E seus cursos aí, então, pode ser para iniciante ou para pessoas que já têm experiência, então? Para todos, Na realidade, eu tenho um perfil muito definido nos meus cursos, os meus, né? Dos chefes que eu contrato, acaba tendo um perfil diferente. Por exemplo, eu estou agora com o nosso chefe aqui dando aula e tem alunos de gastronomia, tem já chefe de cozinha, não, como é que chama? Cozinheiros aqui fazendo aula. Nos meus, vem muito profissional liberal, muitos médicos, muitos advogados, o cara que quer mais, como é que eu posso dizer, quer mais aprender. Cozinhar para os amigos ali. Amigos. É esse perfil. Legal, seria o meu perfil também. Eu gosto, mas eu não levo muito jeito, então eu precisava aprender um pouco mais. Cara, vira uma festa isso aqui, você não tem noção. Aí começam a juntar, dá para você fazer uma turma para 16, aí é um inferno na minha vida, mas eu fecho. Quando vem 16 amigos, você não tem noção como é que isso aqui vira. Cara, mas é muito legal, é uma noite divertida, que eles aprendem, entendeu? Agora eu estou fazendo uma coisa legal, você que é de carreira, talvez vá gostar. Eu estou diversificando muita coisa aqui, porque eu estou agora juntando a minha experiência como executivo de negócios com a gastronomia. Então, eu estou montando dinâmicas onde eu uso a gastronomia como pano de fundo para team builds, para você fazer a integração de pessoas, entendeu? Então, você me demanda, a empresa me demanda, tipo, olha, eu quero fazer trabalho em equipe. Eu monto uma dinâmica de trabalho em equipe sendo a gastronomia, né? Legal, cara. Eu quero competitividade. Quando geralmente é de venda, eu pergunto, você tem certeza? A gente usa faca. Então... mas é uma baita sacada, hein? Puta, achei muito legal. Estou fazendo agora Coca-Cola, estou fazendo Danone, estou fazendo uma empresa construtora muito grande que tem aqui. Fiz um evento aqui para um cooperativa dos nutricionistas, e aí eu personalizo o modelo para cada um diz o que quer, inclusive eles escolhem a cozinha que querem e eu monto o menu para que eles façam, e é legal porque eu transformo eles em chefe, cada bancada é chefe e eles são clientes, então vai ter uma hora que ele está na posição de servir e a outra na posição de ser servida. Então, eles são avaliados e eles avaliam. E eu faço um parâmetro para o nosso dia a dia, na empresa, que é isso. Se vocês não tiverem muito alinhado, o produto final não sai correto. Né? Então, legal. É mais ou menos isso. Não, legal. Então só para recapitular, você até acabou falando uma parte que eu não conhecia também da gastronomia, que é essa parte de consultoria, assim. Então, além de você poder dar curso, né, você faz um curso de gastronomia seu, né, sendo formado, você trabalha na cozinha, trabalha na administração, parte de compras, investimento e também consultoria. Então, realmente, a graduação é bem ampla mesmo. Ampla. Vamos lá. Você pode ser gerente de alimentos e bebidas, porque você tem qualificação para isso quando termina. Você pode ser o chefe de cozinha, você pode ser o chefe executivo, que faz de tudo um pouco, você pode ser um consultor para montar cardápio, ou não, você pode montar somente fichas técnicas, que é um pé no saco para um restaurante, você pode montar seu próprio negócio, você pode se especializar em segurança alimentar, que também é um mercado que quase ninguém explora, mas que restaurantes grandes, grandes hotéis precisam ter, porque você não tem noção. Se tem uma coisa que funciona aqui no Brasil, é fiscalização alimentar. Funciona de fechar restaurante. Por isso que todo mundo tem medo, entendeu? Então assim, tem um leque gigante para você atuar. É muito grande. Legal. Joyce, tem mais alguma pergunta? Não, acho que tá tudo bem claro por enquanto. Eu falo pra caramba, né? Não, mas eu acho que quando você foi falando, você foi explicando até as minhas dúvidas, assim. Então, geralmente eu faço bastante pergunta. E dessa vez eu fiquei mais quieto também, então... Foi bem claro, né? Foi bem claro. Gilberto, eu também não tenho mais nenhuma dúvida, assim, eu achei muito legal. É uma área que eu realmente não conhecia, a gente vê muito na televisão e tudo mais, né? Então, até pensei que algumas coisas fossem roteirizadas mesmo. Então, assim, eu queria agradecer, que foi muito legal, foi uma baita de uma aula. Assim, obrigado.
e agradecer seu tempo. Parabéns aí pela sua trajetória, que foi muito legal. Obrigado. Aqui na Que Carreira a gente adora essas histórias, assim, que as pessoas vão se descobrindo mais com a idade e tal. Isso é muito bacana, é inspirador mesmo. Daí, assim, depois, Joyce, segue o perfil dele, eu vou te mandar. E qualquer coisa que você precisar também, se você manda mensagem por lá, né, Gilberto? Acho que vocês podem ir conversando também. Na hora, respondo sempre. Pode. Eu tô sempre online. Não, vou dar uma pesquisada que me interessou bastante. Legal. Cara, assim, estou à disposição aqui ou lá no Instagram, podem me chamar, se não conseguirem falar comigo, aciona a Cássia lá, que é a minha esposa que cuida da minha vida, né? É o seguinte, ela já cuidava como esposa, aí eu fui inventar de botar dentro do nosso negócio, agora eu não mando nem em casa, nem no negócio. Nem em lugar, nem outro. Nem em lugar nenhum. Então estamos na mesma. Ela que manda em tudo. Então, caso vocês precisam, se não conseguirem falar comigo, pode ir lá com a Cássia que ela resolve tudo e me passa, tá bom? Então, legal, Gilberto. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, gente. Obrigado, Joyce. Obrigado, Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Amém. Tchau, tchau.